Quantos não estavam aqui no domingo passado? Levante a mão. Então, vários irmãos, vai melhorando aqui para mim, retorno, por favor. Uma vez que percebo que vários irmãos não estavam aqui no domingo passado, eu preciso fazer uma retrospectiva para alinhamento dos assuntos que vamos tratar, ou do assunto que vamos tratar, e começamos no domingo passado com o título de Princípios Bíblicos para Saúde Financeira. Obviamente que eu não vou me estender muito, porque eu quero hoje pelo menos tentar apresentar os 3 primeiros princípios sobre saúde financeira, mas eu quero começar orando a Deus, para que Ele me dê graça, para que a palavra flua com graça e alcance os corações. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que abençoe o teu servo que vai pregar a palavra nessa manhã, que abençoe para que os amados irmãos do som consigam organizar a sonorização. O Senhor está vendo o esforço deles. Eu oro para aqueles que vão assistir em casa e que os corações estejam aqui abertos para ouvirem aquilo que o Senhor tem a ministrar para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero então fazer apenas uma retrospectiva, introduzindo um artigo que retirei de um site intitulado Finanças e Bem-Estar, que diz o seguinte: o dinheiro é uma causa comum de estresse e ansiedade em muitos relacionamentos. Diversas pesquisas revelam que as finanças são a principal causa de estresse nos relacionamentos, com mais de 1/3 dos entrevistados citando o dinheiro como uma importante fonte de conflito. Problemas financeiros podem levar a discussões, desconfiança e, finalmente, a separação. Isso é pesquisa. E eu sei que só a partir dessa introdução já alcança muitas pessoas que estão me ouvindo aqui. Pessoas que estão tendo problemas no casamento por causa do dinheiro. Ou melhor, por causa da gestão equivocada do dinheiro. Por isso nós nos sentimos encorajados a trazer uma palavra de orientação. Quero adiantar que não é propósito do pregador ensinar você como você vai gerenciar suas contas. Quero também dizer, e vou apresentar aqui, quais são os propósitos que eu pretendo alcançar ao longo dessa fala, mas eu não quero que você entenda que o propósito será de dizer para você como você deve gastar o seu dinheiro, e nem tampouco a palavra terá o foco primário de provocar em você a fidelidade nos dízimos. Porque fidelidade a Deus nos dízimos é um dos princípios. E na verdade, se os princípios que nós vamos elencar aqui não forem cumpridos, o indivíduo não consegue cumprir esse outro princípio, que é o princípio da fidelidade a Deus nos dízimos. Então, quais são os propósitos que nós pretendemos alcançar? Primeiro, ajudar aqueles que se encontram escravizados pelas dívidas. Eu não vou ficar perguntando, pedir para levantar a mão quem tem dívida, nada disso. Mas eu estou seguro
de que há pessoas aqui nesse auditório e me ouvem em casa, que estão escravizadas com dívidas, porque não aplicam os princípios bíblicos. Se você compreender o que nós vamos tratar aqui ao longo dos próximos domingos, você terá uma extraordinária oportunidade de sair desse buraco chamado dívida. Segundo, ajudar a não nos tornarmos escravos das dívidas. Aqueles que estão escravizados e aqueles que estão entrando na escravidão das dívidas. Ajudar aqueles que desejam obter liberdade e saúde financeira, ou financeiras. Liberdade e saúde financeira. Pessoas que não têm saúde financeira, trabalham como um touro, mas estão sempre apertados. Não têm saúde financeira. Ajudar na construção de hábitos financeiros que preservem o bom testemunho cristão. O que é que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes a pessoa endividada não tem a ver com falta de conversão. Não é que a pessoa não seja convertida, e nem necessariamente tem a ver com questão de caráter. Tem gente que é mau caráter, mas tem gente que se converteu, tem um caráter fabuloso, mas não sabe gerenciar a sua vida financeira e acaba dando mau testemunho, porque é um devedor. Aliás, deixe-me fazer aqui uma distinção entre o bom devedor e o mau devedor. Às vezes a pessoa entra na dívida por questões involuntárias. Por exemplo, a pandemia empurrou muitas pessoas para a dívida. Pessoa que tinha um negócio, expandiu o seu negócio, ampliou a sua possibilidade comercial, fez um investimento, tudo planejado. Aí dia 20 de março de 2020, tudo parou. Banco não tem coração. Banco não tem coração. Se houver aqui algum gerente de banco me ouvindo, você sabe que você é pressionado pelo supervisor, tem que dar resultado, você tem que apresentar resultado. Essa é a visão do banco. O banco olha a cifra. Aí você chega lá no banco, seu gerente, veio a pandemia e não sei mais o que e tal. E você sabe o que acontece, a pessoa se viu numa dívida. E eu quero fazer uma distinção entre o bom devedor e o mau devedor. Você já ouviu falar? O bom devedor normalmente é um mau pagador. Bom devedor é aquele que deve, sabe que deve e não está nem aí. Você conhece gente assim? Mas há o mau devedor. O mau devedor normalmente é um bom pagador. Ele não sabe ficar devendo. Ele fica incomodado. Ele presta contas. Ele está devendo para o irmão e ele é um mau devedor. E porque ele é um mau devedor, ele vai lá e diz assim: irmão, você me perdoa. Olha, eu não consegui, porque ele está sempre prestando contas, porque ele não sabe dever. O mau devedor é um bom pagador. O mau devedor é um bom pagador. O bom devedor é um mau pagador. Ele deve e fica aborrecido com a pessoa que lhe emprestou. Você já viu isso? Por isso aqui uma regra, na medida do possível, é preferível você dar do que emprestar. Porque se você emprestar, tem uma boa chance de estragar um relacionamento. Porque a pessoa às vezes não paga e ainda vai ficar aborrecida com você, porque você emprestou e ele não pagou. Louco isso, né? Sim ou não? Outro propósito: ajudar a ficar livre da inveja.
Você sabe por quê? A pessoa que não tem saúde financeira, ela potencializa a inveja. Potencializa a inveja. Aí chega, vou usar exemplos da igreja. Chega na igreja e vê o irmãozinho que comprou um carro. Aí ele, invejoso, começa a pensar assim, aquele assim, sabe? Aí vai lá e compra um carro igual ou melhor, igual ou melhor. Só que ele tem um orçamento que não cabe naquela compra. Só faz aumentar a sua dívida, então ele se torna invejoso. Gente, isso acontece mais do que você possa imaginar. Ele vai visitar o irmão e vê lá que o irmão comprou uma televisão de não sei quantas polegadas. Aí ele diz, que bênção, irmão. Aí sai dali pensando, você sabe que eu também precisaria ter uma assim? Aí compra uma televisão de 70 polegadas numa sala que tem 3 metros quadrados. Então, para ajudar você a ficar livre da inveja. Você sabia que isso é tão verdade que a gente começa a ter dificuldade de contar a bênção? Porque você contar uma vitória para uma pessoa invejosa é terrível. Ela não ouve com aquele ouvido de se alegrar com os que se alegram. Ela inverte, ela chora com os que se alegram. É difícil contar bênção. Às vezes você não pode nem compartilhar uma vitória, porque o ouvido do outro é o ouvido do invejoso. Ele não vai se alegrar. Então a gente quer ajudar. E o último propósito, ajudar na compreensão da importância da saúde financeira para investimento no reino de Deus. Você sabe o que é investimento no reino de Deus? Ser fiel a Deus no dízimo. Amigo, olha para mim, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono da prata e do ouro, Ele pode mover o ímpio para abençoar a sua obra. Então quando Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, sabe qual é o princípio subjacente? Deus está nos dando um privilégio, uma honra, de podermos participar na expansão do reino dele. Provérbios 3 diz assim, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. É um privilégio. É um privilégio, isso é um princípio bíblico. Observe a pessoa que não é fiel no dízimo, está sempre enrolada. Então vamos avançar. Saúde financeira não é determinada por quanto você ganha, mas sim como você gasta. Semana passada eu mostrei aqui a foto de um milionário, o chamado Antônio Domingos. Tem a foto dele ainda? Aí, se tiver, irmão, coloca, Antônio Domingos. Alguém já ouviu a não ser os que estavam aqui domingo, ok? Você que não estava domingo, você sabe quem é esse senhor ali? Chama-se Antônio Domingos. Ou Antônio Baiano. Você sabia que esse camarada ganhou, no ano de 1983, 30 milhões de reais na loteria? O que seria hoje 42 milhões? Gastou tudo em 5 anos. Você sabe como ele torrou o dinheiro? Por favor, não saia daqui fazendo sua fezinha. E nem vem com esse argumento de que se eu ganhar eu dou um dízimo, nós não receberemos. Porque tem gente assim, se eu ganhar 30 milhões, pastor, 3 milhões a gente constrói jardim de oração, constrói o espaço vida e investe nisso. Não, nada disso. Esse camarada ganhou 30 milhões, torrou tudo, sabe por quê? Você sabe como é que ele vivia? Ele diz, você procura na internet, você vai ver o depoimento dele. Ele não trocava de roupa, não lavava roupa. Ele usava roupa. Eu estou usando uma camisa hoje bonita que eu ganhei. Agora pensa, se eu tivesse a mente desse camarada, eu terminei, usei essa camisa e ia para o lixo. Era assim que ele fazia, só camisa de marca. Ele foi morar numa suíte presidencial.
Pensa nisso. Com mulheres, festa. No dia do aniversário dele, ele estava num bar caríssimo, num restaurante caríssimo. Quando virou o dia, era o dia do aniversário dele, ele disse assim: hoje a conta é minha, tudo é por minha conta, é meu aniversário. Sabe o que aconteceu? Hoje ele vive como flanelinha, chora quando disse assim: eu não deixei nenhuma casa para minha mãe. Aí mostra a casinha, tijolo exposto, a casa onde a mãe mora. Aí a mãe abraça a filha, porque mãe, né? Então, a questão não é o quanto você ganha. Está entendendo? Mas como você gasta o que você ganha. Eu estava ouvindo um artigo muito interessante que dizia o seguinte: a diferença da mente do rico para a mente do pobre. O rico poupa primeiro e gasta depois. O pobre gasta primeiro e depois tenta poupar. Tenta poupar. Há pessoas que têm mente que vão mantê-las na penúria. Vão mantê-las na penúria. Gente, eu já vi acontecer casamentos suntuosíssimos. Eu fui a um casamento suntuosíssimo, não vou dar muitos detalhes, é uma situação que se passou há muitos anos para ninguém ficar tentando pensar. Quem foi? Casamento suntuosíssimo. Pensa num buffet chique. Aí quando terminou o casamento, o casal não tinha nem cama, foram dormir no chão. Não tinha nem arroz. Mas todo mundo saiu dizendo assim: que casamento maravilhoso. Hoje não dá mais para fazer festança não, amigo. Entende? Então, o rico, ele poupa primeiro, depois ele vai gastar. O pobre gasta primeiro, aí depois vai poupar. Aí não dá para poupar, não sobra. O mês fica maior do que o seu salário. Lembra um texto que eu li de Ageu, capítulo 1? Você lembra lá a expressão? Eu não vou ler agora porque eu vou ler outro texto. Ageu capítulo 1, o povo volta do exílio, e todo mundo preocupado com a sua própria casa. Aí Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: o que vocês estão fazendo é errado, porque cada um está buscando as suas coisas, e a minha casa está lá desprezada. Então eu estou assoprando o que vocês recebem, e quem recebe salário recebe num saco furado. O texto está lá, Ageu capítulo 1. Você sabe o que é receber no saco furado? Entra em cima. Agora olha para mim aqui. Quem aqui tem o sentimento de que recebe num saco furado? Não levanta a mão não, irmão. Sobra mês e falta dinheiro. Recebe hoje, no dia seguinte já não tem mais. Não vai ter saúde financeira, vai ter prejuízo para o seu testemunho, vai trazer conflito em casa. Quantos casais estão em conflitos, em brigas por conta da gestão financeira? Por isso a gente precisa tratar desses princípios. O assunto é tão pertinente que eu estou vendo aqui pela hora que não vai dar nem para eu falar dos três. Sinais de que suas dívidas podem estar fora de controle. Para alinhamento. Primeiro, a pessoa esconde as compras para que os familiares e amigos não vejam. Se isso acontece, é sinal de que as dívidas estão fora de controle. Segundo, mente ao dizer que os produtos custaram menos do que o valor real. Compra por uma coisa, chega em casa e diz que foi mais barato. Problema que a dívida vai ficar fora de controle.
Sempre adiam a resolução do problema das dívidas para o mês que vem. Mês que vem eu pago. Está dizendo isso há um ano. Está fora de controle. Pessoa paga apenas a parcela mínima do cartão de crédito. Cartão de crédito precisa ser utilizado com critério. É uma falsa ilusão pensar que ter cartão de crédito você tem poder aquisitivo. Observe os juros que você paga se atrasar cartão de crédito. Mas tem gente que incorpora o valor do cartão de crédito, o limite, no seu rendimento. Você é louco, irmão. Vai ficar endividado. Vai ficar endividado. Eu já ouvi histórias aqui, um camarada comprou um carro, há muitos anos atrás, ele me contou isso. Comprou um carro e entrou nesse mecanismo. Quando chegou ao final de algum tempo, aquela dívida que era em torno de, no máximo, 10 mil, não sei o que é a moeda da época, estava em 60. Ou seja, uma coisa é você ter dívida, a outra é a dívida ter você. Nesse caso, ele era possuído pela dívida. Está entendendo? Outro sinal. Toma empréstimo de uma instituição financeira para cobrir a dívida em outra. Ele está sempre pegando de um banco para pagar outro, pegando de um banco para... Empréstimo consignado. Quantos casos que a gente conhece, pessoa que tem até uma renda boa, mas pegou tanto empréstimo, chamado empréstimo consignado. Aí quando vai pegar o salário, só tem essa coisinha. Sim ou não, gente? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está mexendo com você? Se você ficar incomodado, você vai estar receptivo à apresentação dos princípios de saúde financeira. Agora, se você não estiver incomodado, lamento por você. Tem sempre uma justificativa para suas dívidas, quase sempre culpando um terceiro pela situação. É o salário, é o governo, é o patrão. Lembra do princípio. A questão não é o quanto você ganha, mas como você gasta. Se você não aplicar essa regra no pouco, você não vai aplicar no muito. A pessoa que tem gestão financeira com princípios bíblicos, eu conheço casos assim, aquele irmãozinho que ganha um salário mínimo, mas ele tem princípios bíblicos. Aí aos pouquinhos ele está comprando tijolo, aos pouquinhos ele está comprando cimento, aí está aumentando a casinha dele. E tem um outro valor extraordinário, que é a bênção de Deus que pousa sobre a vida da pessoa. Você pode ganhar uma fortuna, mas se Deus não puser a mão, vai tudo embora. Está entendendo? Outro sinal para alinhamento. Faz as contas dos ganhos e despesas considerando seu salário bruto. Outro sinal. Possui dívidas longas, superiores a 3 meses, de compras de itens supérfluos que não sejam casa própria, carro ou um crédito educativo, por exemplo. Às vezes eu vou fazer compra numa das casas de comércio aqui, que eu não vou citar nome para não fazer merchandising. Mas chega lá, X. O senhor quer parcelar? Você sabe de uma coisa? Se for uma compra que você só vai fazer no ano que vem, até vale a pena. Mas compra de alimentos você faz quando? Você faz quando? Todo mês? Às vezes até antes disso. Aí se você faz semanalmente, você parcela a compra dessa semana. Na semana seguinte você parcela a compra daquela semana. Você sabe o que é que você está provocando? Você está abrindo um buraco. Está abrindo um buraco. Está dando para entender aqui?
Meu sogro dizia assim, bom é pagar à vista. Paga à vista. Negocia o desconto. Outro sinal, evita falar sobre dívidas. Sinal de que as dívidas podem estar fora de controle. Evita falar sobre dívidas. Ih, não quer nem saber. É como falar de saúde. Tem gente que tem uma mente que precisa ser aberta. Eu não gosto de ir ao médico. Por quê? Ah, não. Porque se eu for ao médico, eu posso descobrir que tem alguma coisa. Amigo. Aí, quando decide ir ao médico, ele ouve assim, ah, meu amigo, você tinha que ter vindo mais tempo. Aí, daqui a pouco, bate as botas, morreu. Pelo menos, deixa um seguro para a família, porque esse negócio de morrer é muito sério. Quando morre, o problema não fica para o morto. Morto tem dívida? Quem é que tem dívida? A família. Então, pelo menos, deixa um bem para a família, para a viúva, para o viúvo, para os filhos. Então, a pessoa não gosta de falar em dívida, como não gosta de falar de saúde. Tem mulher que não faz preventivo. Já fez preventivo? Eu não. Às vezes nem sabe o que é isso. Gente, século 21, irmãs, olhem para mim. Talvez você não volte mais para essa igreja, mas vou falar uma coisa. Irmãzinha querida, se a senhora não faz um preventivo, eu posso falar baixinho só para a senhora ouvir? A senhora está sendo meio louca. Não se sinta ofendida, não. Eu acho que eu estou meio quente hoje. Mas tem que falar. Homem, varão, deixa eu pegar os homens. Depois dos 40, varão. Você vai precisar do exame do toque. Aí tem que dizer, esse negócio, não. Porque é uma mente equivocada, talvez até uma mente sexualizada. E quantos casos de homens que não se tratam, e quando chegam, não consigo, tenho incontinência urinária, me levanto o tempo todo para ir ao banheiro e tal. Vá ao médico. Não, eu ir lá no urologista, ter esse negócio de toque e não sei mais o quê. A mulher é muito mais fácil, mulher se trata mais do que homem. Queridos, fazer o exame ginecológico, é preciso ser muito homem para fazer... para fazer... É preciso ser muito mulher para fazer exame ginecológico, que é muito mais complicado. Aí a pessoa está apresentando sinais, incontinência, levanta toda hora para ir ao banheiro, demora no banheiro, aí não vai ao médico, por uma questão cultural. Há um ditado que diz assim, é melhor prevenir. Eu estou falando de vida financeira, mas estou falando de uma opção de coisa aqui. Mas está ajudando você? Sim ou não? Sim. Então, sai daqui, homem, marca já o seu urologista. Não consegue, olha só outro sinal, não consegue ficar um dia sem comprar alguma coisa. Eu vou falar mais adiante um dos princípios. Há pessoas que não conseguem ficar sem comprar. Compram o que não precisam para pagar com o dinheiro que não têm. Tem coisas lá no seu armário que nunca foram usadas. Estão lá há 3 anos, com a etiqueta ainda. Você conhece alguém assim? Então, irmão querido, por favor, pega isso e manda para o bazar. Manda para o bazar.
Mas se você aprender os princípios, você vai mudar a sua cabeça. E sabe qual é o outro principal sinal de que as dívidas estão fora de controle? Não consegue desfrutar do privilégio de ser dizimista. Não consegue. Eu vou falar sobre isso também, porque tem alguns que dizem assim, porque está no Antigo Testamento e tal. Porque você não conhece o Novo Testamento. Você vai ver que o Novo Testamento corrobora, entenda. Deus não precisa do seu dinheiro, me dá o privilégio de ser abençoado sendo fiel. Você conhece alguma outra passagem na Bíblia, como aquela que está em Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Não veja esse versículo como uma resposta de troca, eu dou e Deus vai me dar. Bênção não é necessariamente na forma financeira. Por exemplo, qual é a maior bênção para um pai e para uma mãe? Cristão. Meu filho hoje está formado e não sei mais o que, e ganha não sei tanto, e ele é bem sucedido. Se você for um pai ou uma mãe cristãos, de fato, você não vai ver nisso a sua maior alegria. Você vai ver aquilo que João diz na 3ª epístola, quando ele clama: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Entende? O que adianta você ter seu filho, sua filha prosperando, mas caminhando a passos largos para o inferno? Venha comigo agora, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 6. Quantos estão comigo até aqui, digam amém. Seriam 3 princípios que eu abordaria hoje, mas não o farei. Precisei fazer esse alinhamento, porque vários não estavam aqui domingo, e a partir de semana que vem eu espero acelerar um pouquinho, mas não vou com velocidade que nos prejudique no entendimento, porque princípio é algo tão forte, querido, é algo tão forte, que eu não posso derramar simplesmente. Eu preciso que você entenda. Então pode estar seguro que eu estou olhando para o relógio e eu não vou correr para não perdermos nada. 12:00 eu espero que a gente termine o culto dessa manhã. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Gente, que verdade tremenda. Que verdade tremenda. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está orientando Timóteo acerca da questão financeira. Fala de contentamento. Fala do amor ao dinheiro. Talvez alguém diga assim, mas pastor, então o crente não pode almejar prosperar? Pode e deve.
Pode e deve. O problema de querer ser rico está no fato de que a pessoa quer ter dinheiro e o dinheiro a tem. E chega um momento, como diz o texto, que as pessoas se desviam da fé. Observe a realidade de muitos crentes, que enquanto não têm, eles são fiéis a Deus, eles são fiéis nas orações, são fiéis na obra de Deus, começam a prosperar, e eles vão aos poucos importando o modelo de raciocínio das pessoas do mundo. Então a Bíblia não é contra você ter dinheiro. Paulo diz que o problema está no amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Essa questão, meus irmãos, é tão séria. E eu preciso dizer para você o seguinte, que a Bíblia se refere mais vezes a dinheiro do que mesmo a oração e a fé. Está na revista Lições de Mordomia, página 36. Jesus falou sobre dinheiro 90 vezes. Dos 107 versículos do Sermão da Montanha, 22 referem-se a dinheiro. 24 das 49 parábolas de Jesus mencionam, de alguma forma, dinheiro. Eu sei que essa é uma área bastante complexa para muitas pessoas. Então, o texto bíblico está nos orientando, está nos ajudando. Eu repito, o dinheiro precisa ser nosso servo. Porque se o dinheiro não for seu servo, ele vai se tornar seu senhor. Simples assim. O dinheiro precisa ser seu servo. Citei aqui a palavra de Spurgeon, mais ou menos assim. Charles Spurgeon disse assim: aquele que serve a Deus por dinheiro estará disposto a servir ao diabo por um salário maior. Uau! Aquele que serve a Deus por dinheiro estará disposto a servir ao diabo por um salário maior. Quem disse isso foi Charles Spurgeon. O dinheiro precisa ser seu servo. Eu gostaria muito que todos aqui prosperassem. Quem aqui quer prosperar financeiramente? Mas o que vem na sua mente quando você pensa assim: se eu prosperar financeiramente? Talvez alguns pensem assim: eu quero viajar o mundo. Eu quero comprar uma Ferrari. E colocar um kit gás. A mente cristã da pessoa que prospera deve ser assim: eu quero prosperar sim, vou dar conforto para minha família, vou garantir o futuro dos meus filhos, mas eu quero investir na obra de Deus. Eu quero ser solidário. Há muitos ricos que têm essa visão. Eu estava ouvindo um documentário, não é fake news, um documentário sobre as maiores riquezas do mundo. E nesse documentário foi sobre Bill Gates. Eu vi o documentário. Aliás, as notícias que você receber, pesquise para ver se são verdadeiras ou falsas. Eu fiquei impressionado de saber que Bill Gates e Melinda Gates decidiram abrir mão de 95% da riqueza deles para investir em pesquisa, investirem para ajudar pessoas pobres, investir na África, e eles passaram a viver com 5% daquilo que eles ganham. É isso que o documentário diz. Você sabe por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. A lógica da riqueza na vida do crente deve ser conquistar, contribuir e ampliar o reino de Deus.
Só que muitos ficam na primeira etapa, conquistar. Conquistar. Não desfrutam sequer do que ganharam. Eu já ouvi de um homem muito rico que disse que construiu uma mansão. E disse assim, eu construí uma mansão em um tal lugar. O lugar é extraordinário, mas eu nem vou lá. Fala sério. Sabe o que é isso? É porque conquistar. E olha para mim, isso vicia o indivíduo. Ele só quer conquistar. E porque não coloca em prática os princípios, que eu não vou nem conseguir introduzir e falar hoje, é salário que entra num saco furado. Veja bem, não significa que a pessoa não seja crente. Eu estou falando talvez para pessoas que são fiéis a Deus, que oram, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que são dedicadas, que procuram dar um bom testemunho, que andam na presença de Deus, mas há um entrave na vida financeira. Estão vendendo o almoço para pagar a janta. Conhece essa linguagem? Mas eu quero pelo menos falar do primeiro princípio, senão você vai sair daqui frustrado. Comigo até aqui? Essa questão de dinheiro é tão séria, gente, que é um quesito, por exemplo, para ser um líder na igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3, dizem assim, é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O líder que é amante do dinheiro, ele vai enrolar a sua vida e vai enrolar a vida da igreja. Vai enrolar. Você sabia que em alguns estados, a Convenção Batista Brasileira, quando vai consagrar um candidato, fazem uma investigação no CP, como é que é o negócio lá? De SPC. Faz uma investigação para ver se ele está enrolado no SPC. Constrangedor, né? Constrangedor. Isso é muito sério. Quando fala do diácono, olha só, capítulo 3, verso 8, 1 Timóteo, quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não é um camarada que fica em cima do muro, não é? Que no original seria a língua dobre, é como a língua da serpente, que tem duas, é dividida de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. O líder que é dominado por amor ao dinheiro não serve para ser bispo, não serve para ser pastor, não serve para ser diácono. É o que Paulo ensina. Você pode dizer amém? Quero falar só do primeiro princípio. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Está abençoando você? Primeiro princípio. Aprenda a fazer a diferença entre o que é necessário e o importante. Venha comigo em Lucas capítulo 10. Eu vou ficar só nesse primeiro princípio. Lucas capítulo 10. Verso 38 a 41. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas.
mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós temos o importante e o necessário. Marta recebia na sua casa Jesus e uma comitiva, já pregamos sobre isso, e tudo sugere que, no sermão que a gente pregou, que eu não vou pregar agora aqui, pelo menos 70 pessoas chegaram na casa de Marta. E eu expliquei por quê, vendo os textos anteriores. Para uma dona de casa, isso causa um espanto. É ou não é verdade? Importante. Mas Jesus disse, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Uma é necessária. Saber a dividir entre o que é importante e o que é necessário é um princípio vital para a saúde financeira. Você sabe por quê? Porque nem tudo que é importante é necessário. Ter um carro, em muitos casos, é importante. Mas é necessário? Na maior parte das vezes, não. Para quem trabalha com automóvel, motorista, por exemplo, carro para ele é importante ou necessário? Importante ou necessário? Necessário. Boa parte das dívidas que fazemos é provocada por impulso. E o mundo moderno atua de forma a nos levar a tomar decisões motivadas por impulso. Por impulso. E você sabe qual é o nome disso? Chama-se marketing agressivo. É um instrumento utilizado, por exemplo, pelos bancos na venda dos seus produtos. O marketing agressivo atua em pelo menos 3 pilares. Provocar o sentimento de necessidade, despertar o interesse e mostrar que você vai ter vantagem. Se esses 3 elementos estiverem presentes, a pessoa compra. Ela passa a ver lá, desconto de 70%. Ela compra o que não precisa, porque ela vai pensar o que é que ela vai ter de vantagem. Às vezes a pessoa entra numa loja para comprar uma coisa e compra uma série de outras. Eu falei aqui domingo passado, muitos anos atrás, estávamos em São Paulo, acho que na 25 de março. Eu vou repetir essa história, né, porque fui passear lá com Débora, acho que Reuel e Sara, pequenos, casa do meu cunhado e da minha cunhada. E andando lá eu vi um vendedor daquele negócio que põe na cabeça, pra, assim, cheio de ferrinho. Isso sem falar no doutorzinho, né? Que eu falei semana passada aqui. E que isso vai te aliviar a tensão, e não sei mais o que. Eu olhei para aquela aranha de ferro, ela olhou para mim, R$5. Eu pensei, vou comprar. Você sabe o que eu estou falando? É um negócio que você fica fazendo na cabeça assim. Eu comprei, aí me veio depois um sentimento de culpa. Se eu comprei uma coisa que eu não vou nem usar. E por bom tempo ficou na minha cabeceira de cama. Eu acho que é para eliminar um pouquinho, diminuir o sentimento de culpa, né? Eu não estou usando, mas está ali. Marketing agressivo. Talvez você já tenha feito compras, porque isso é o mundo do negócio. O marketing agressivo. Me lembro, muitos anos atrás, Débora e eu fomos passear lá nos Estados Unidos. Estávamos no hotel, aí lá numa barraquinha, num stand, dizia assim, ingresso para Disney de graça. Mexeu o quê? Vantagem.
Aí pegaram a gente no hotel, levaram para um hotel espetacular, uma palestra o dia todo, e vendendo produto, e vendendo apartamento. Eu tenho dinheiro para comprar apartamento lá, mas a coisa apresentada de forma tão atraente, cada pessoa que comprava, olha o mecanismo, era anunciado, fulano de tal comprou, e todo mundo aplaudia. Sabe o que é isso? Marketing agressivo. Nós ficamos o dia todo lá e disse, eu não quero comprar nada, eu quero o convite. E depois saiu um convite michuruca, mas eu tinha perdido já um dia lá. Você sabe por quê? A ideia da vantagem. Aquilo que nos dá vantagem seduz. Aí a pessoa compra por impulso. Vai comprar um par de sapatos? Compre um e leve 5. De graça. Mexeu com a vantagem. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Gente, vocês estão entendendo aqui? Porque se vocês entenderem, está maravilhoso. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Para eu finalizar esse primeiro item, 3 perguntas básicas que você precisa fazer e vão orientar você a não cair na compra por impulso, no endividamento provocado por compra de impulso. 3 perguntas, anota por favor, são 3 perguntas básicas. Primeira pergunta, realmente eu preciso comprar isso? Preciso é o verbo. Primeira pergunta. Quando você for comprar, você é tentado aí pelo impulso, porque o marketing é para o impulso. Aí você para e pensa, mas realmente eu preciso? Quantas vezes eu já entrei numa loja, eu ia comprar, aí me veio a pergunta, será que eu preciso? Não preciso não, virei as costas e fui embora. Segunda pergunta, é o momento para comprar isso? Questão do tempo. Porque pode ser até que você precise, mas não é o momento. Não é o momento, você tem que perguntar. E a terceira pergunta, e essa é muito forte, cabe dentro do meu orçamento? Ou eu posso? Eu posso. Mais adiante eu vou falar sobre a questão do orçamento. Fuja da compra por impulso. Você vai precisar definir o que é importante e o que é necessário. Aquilo que é importante para você não vai ser para mim, aquilo que é importante para mim não vai ser para você. E aquilo que é necessário para você não vai ser necessário para mim, e nem o vice-versa. Então você precisa descobrir o que é importante e necessário para você. Por exemplo, quem tem filho, você tem que pensar no necessário para os seus filhos no futuro. Para uma formação, você vai abrir mão de uma porção de coisas agora. Vai abrir mão. Porque você está olhando o investimento que você vai fazer no seu filho. Por exemplo, menino quer estudar medicina. Se ele não passar para uma faculdade federal, como foi o caso da minha nora, a Raíza, ele vai ter que pagar em torno de 8 a 10 mil reais de mensalidade. Entende? Sem contar hospedagem, livro, alimentação, roupa. Então, você tem que pensar lá adiante e trazer para sua mente a equação importante e necessária. Então, o primeiro princípio é o princípio da prioridade. Aprenda a fazer separação entre o necessário e o importante. E eu paro por aqui. Vou repetir.
Nós aprendemos hoje a fazer a distinção entre o necessário e o importante, e eu paro por aqui. Que ar tão apagado. Estou sendo sincero, gente. Vamos ficar em pé? Domingo que vem, nós vamos ter mais velocidade, porque não vou fazer a introdução de alinhamento que precisei fazer hoje, ok? Ensine isso para os seus filhos. A criança precisa ser ensinada a não ficar refém de dívida. Começa com a criança. Ensina a criança. Ensina a criança a economizar. Ensina a criança a economizar. Porque se ela compreender isso, ensina a criança a ser dizimista. Pai, mãe, aquela oferta que você dá para o seu filho, ensina a criança o privilégio de ser dizimista. Encoraje-a a fazer isso lá no Ministério Infantil, porque isso é poderoso. Amém, gente? Quantos pretendem voltar domingo que vem, se Deus não lhe chamar antes? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ministrarmos a Tua Palavra, e a nossa oração é para que ela entre nos corações, e o propósito é ajudar o Teu povo. Quantos irmãos abençoados, homens e mulheres de Deus, que se veem, Pai, tão limitados na sua vida financeira. Pessoas que trabalham, têm mãos calejadas, muitos deles, mas que não fazem uma boa gestão dos seus recursos, porque desconhecem princípios bíblicos. Ó Deus, ajuda. Eu oro para que a palavra tenha alcançado de forma edificante cada coração, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz agora, temos uma tarde abençoada, possamos estar de volta hoje à noite para o culto. Eu oro pelas famílias enlutadas da tragédia aqui em nossa cidade, Pai, por causa das chuvas, e também no nosso estado. Leva-nos em paz, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém.